Olá, muito boa tarde. Os últimos dias ficam marcados pelo início do Ministério Episcopal de Dom José Cordeiro na Arquidiocese de Braga. Estamos precisamente com o Sr. Dom José no programa de hoje. Cumprimento desde já, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco para olharmos algumas realidades que acredito vão marcar este trabalho, esta missão aqui em Braga. E desde logo parece evidente que muitos dossiês estão abertos no capítulo da renovação. E penso desde logo, seja no Sínodo, seja nos jovens, seja no combate aos casos de abuso sobre menores, mas comecemos por essa nova imagem de igreja que se quer, mais participativa, mais sinodal na terminologia da Igreja Católica. Olhar este dossiê no início do novo ministério pode ser uma mais-valia ou uma dificuldade para colocar em marcha esse novo modo de ser a Igreja? É um enorme desafio. A Igreja está sempre em construção e na continuidade tem de acontecer a renovação. Como tantas vezes diz o Papa Francisco, o mais difícil é sermos dóceis ao Espírito Santo. É escutar o Espírito Santo, escutar as pessoas, escutar o presbitério em primeiro lugar e ao mesmo tempo escutar o povo santo de Deus e que esta escuta seja muito mais do que ouvir, é uma escuta ativa e daí que o processo sinodal é irreversível, é para continuar mais e melhor, com coragem, com confiança e com a maior esperança, porque a Igreja existe para isto, para evangelizar em todas as suas dimensões, por maiores que sejam os dossiês e a complexidade das mesmas. Dom Helder da Câmara costumava dizer que Deus não nos pede facilidades e espera e faz com que surja vida na dureza da cruz. Já deu para ter a percepção de como está esse processo aqui em Braga? Sim, alguns dossiês já fui conhecendo na preparação e agora durante também a realização desta entrada, que é simbólica porque é a visibilidade de um novo caminho e com os órgãos de comunhão que agora foram confirmados, vamos prosseguir os caminhos da participação, da comunhão e da missão. Chega a uma arquidiocese onde nos últimos anos muita obra foi feita, muita renovação aconteceu, reconversão de espaços, reconversão de estruturas, que dão à arquidiocese uma vitalidade também, acredito que ímpar, na Igreja Católica em Portugal. Que processo terá acompanhado esta renovação das estruturas, a renovação das pessoas? Está aí agora um novo desafio? Agradecemos todo o trabalho já realizado e na condução do Sr. Dom Jorge Ortiga e com todos os organismos desta diocese e na renovação que foi feita a pastoral é sempre a arte do possível, mas de tudo aquilo que já foi realizado abre-se um horizonte maior, que é o da surpresa de Deus, e Deus sonha sempre em grande e não mudar por mudar, mas mudar por fidelidade ao Evangelho e, sobretudo, neste processo sinodal. O plano pastoral desta arquidiocese, que também está em curso e damos continuidade, uma igreja sinodal e samaritana, tem estas atitudes ativas do olhar, do cuidar, do acompanhar e na figura do bom samaritano, que é o próprio Cristo, de que ele narra na parábola, é para não apenas do cuidar e do olhar, mas do tocar e do acompanhar as realidades e sobretudo as pessoas, a todos, mas de uma maneira especial aos que mais sofrem, aos mais velhos, aos mais vulneráveis, aos reclusos, às pessoas com deficiência, a todas as periferias existenciais e geográficas, e a renovação passa também por um conhecimento mais aprofundado, e é isso que queremos fazer desde já nos arciprestados. São 14 arciprestados e só isso levará ao menos 15 dias a percorrê-los todos nesta atitude sinodal, para que depois possamos alargar a outros organismos dentro da Igreja, mas também fora da Igreja, a outras realidades, porque queremos servir do melhor modo e também saber aquilo que querem, esperam da Igreja neste momento crucial da história que estamos a viver.
Sendo uma sociedade onde o catolicismo está muito enraizado e por vezes com vincos muito marcados na religiosidade popular, acredita que o novo modo de ser Igreja tem mais obstáculos para conseguir conquistar-se? As mudanças são sempre difíceis, mas a piedade popular é uma riqueza inestimável na Igreja e é caminho de evangelização. Num respeito profundo pelas tradições, fazermos aquilo que é a missão da Igreja, conduzir à tradição e na sua identidade de evangelizar. Por vezes pode estar distante da participação, da corresponsabilidade, onde se procura essa... Sim, muitas vezes sim, porque a piedade é uma resposta muito psicológica e até sociológica, individual e muito personalizada, mas o repto é mesmo para essa conversão comunitária e missionária, e acreditando que se não há má fé, que toda a boa fé conduz aos caminhos de Deus e aos caminhos do Evangelho. Um outro tema que, por certo, vai marcar estes primeiros anos, e esperemos que muitos mais, é o da juventude, dos jovens, por causa da Jornada Mundial da Juventude. Com perspectiva à participação da Arquidiocese de Braga, seja na preparação, seja depois, nesse encontro dos jovens com o Papa. Esperamos que seja da melhor forma possível, não no sentido da participação ou preparação até de um evento da Jornada Mundial da Juventude, mas que constitua um processo no acompanhamento dos jovens para este processo de renovação da Igreja. Braga foi considerada há uns anos atrás a cidade mais jovem da Europa, hoje não sei se está nos mesmos patamares, mas seja como for, há muitos jovens aqui na cidade e na Arquidiocese. E há muitos dinamismos já implementados. O escotismo em Portugal começou aqui em Braga, muitas outras realidades eclesiais e muita vitalidade nas paróquias. Eu recordei no início do ministério uma carta que um jovem me escreveu a pedir que não me esqueça dos jovens e dos pobres. E queremos levar isso muito a sério na ação evangelizadora do cotidiano desta arquidiocese. Eu estou muito confiante por aquilo que já pude constatar e conhecer e de todas as sensibilidades e também deste desejo de renovação e de sermos a Igreja Sinodal Samaritana e que não seja apenas um slogan, nem fazermos por fazer um conjunto de atividades ou programações, mas de construirmos a comunidade alicerçada na palavra de Deus e na celebração dos sacramentos e na boa prática da caridade e da proximidade. Nestes anos, em 22, creio, neste ano mesmo, assinalam-se os 40 anos da presença do Papa João Paulo II aqui em Braga, não é? Sim. Não é segredo nenhum o desejo que o Sr. Jorge Ortiga, creio que a Igreja de Braga, manifestou da possibilidade do Papa em 2023 também estar aqui na Arquidiocese de Braga. Acredito que sublinhe esse desejo. Sem dúvida, é um desejo muito belo e a marca dos 40 anos de São João Paulo II na visita ao Sameiro e no encontro com as famílias, queremos também renovar esse convite e esse desejo e manifestá-lo ao Papa Francisco e, se for possível, será uma graça muito grande. Um outro tema que acredito marca estes dias na Igreja Católica em Portugal é o combate aos casos de abuso sobre menores e adultos vulneráveis. Impõe-se levar esse dossiê muito a sério para uma reconciliação com o passado e para prevenir casos no futuro? A Igreja é chamada a ser um lugar acolhedor, um lugar seguro, um lugar de confiança. E quando isso não acontece, e como aconteceu em algumas situações, tem de o reconhecer e na humildade e até na humilhação, reconhecer esta vergonha e esta praga na Igreja, mas a Igreja é chamada a isso, a ser o tal lugar acolhedor e de segurança, e tudo faremos ao nosso alcance para a prevenção, para a formação
e também para o acompanhamento das vítimas e dos casos que, porventura, existam, como estamos a fazê-lo no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa. Vai ser possível restaurar a confiança, recuperar a confiança na Igreja Católica, nos seus líderes? Isto porque, em alguns países, está a ser muito difícil, se não mesmo quase impossível, esse restauro da confiança. É um momento muito delicado, muito duro na vida da Igreja, mas acreditamos que sim, porque só na humildade e na liberdade que nos liberta, assumindo aquilo que temos de assumir. A sociedade acordou muito tarde e a Igreja também, da nossa parte somos chamados a fazer tudo o que está ao nosso alcance com os procedimentos que já estão em curso e com as práticas do acompanhamento, da prevenção, da formação. E acredita nos passos que estão a ser dados? Acredito, e juntos seremos capazes de os enfrentar, de os ultrapassar e de os fazer com essa atitude de pessoas da verdade, que querem a verdade, e ela mesma que nos liberta, na mesma atitude sinodal, porque está tudo interligado nesta escuta ativa, que é muito mais do que ouvir, do restabelecer a confiança, a esperança, a alegria de viver, o sentido da vida, porque todos os que passaram por essas situações esperam de nós essa atitude de acolhimento, da nossa paternidade espiritual e da maternidade da própria Igreja, que tem de acompanhar a todos e, de um modo especial, os mais vulneráveis. Que disposição traz, nomeadamente aqui para a Arquidiocese de Braga, para o enfrentar desse problema? A mesma confiança que é manifestada no âmbito da Conferência Episcopal e naquilo que foi no exercício da missão na anterior diocese que servi, Bragança Miranda, sempre nessa atitude de verdade, da justiça, da caridade e da misericórdia. Chega a uma diocese que é bem diferente daquela onde esteve nos últimos 10 anos, não é? Bragança Miranda, de onde é natural. Se olharmos as paróquias, comparando o número de paróquias com comunidades que visitou, elas podem estar aí muito perto, o número, não é? Mais de 500, mas a população será 10 vezes mais, ou, enfim, de números redondos. Sim, em território, Bragança Miranda é mais extenso, é a quarta maior diocese do país, mas em população não é, deve ser das que menos pessoas têm neste momento a residir, por todas as problemáticas do interior. De facto, a Arquidiocese de Braga aproxima de 1 milhão de habitantes neste território, com as 552 paróquias, incluindo a que temos em Moçambique. É um desafio, mas o estilo e o sentido é o mesmo, porque o Evangelho é o mesmo, a Eucaristia é a mesma, a Igreja é a mesma. Mas acredito que as estratégias, se podemos chamar assim, a metodologia, a forma de estar, sejam diferentes. Sim, porque antes de mais a minha atitude é a de escuta e é do conhecimento mais profundo possível e sem trazer nenhum projeto a não ser o Evangelho, e dispus-me, como me apresentei, como peregrino do Evangelho da Esperança. E é nessa atitude que peço a Deus que me conceda o coração pulsante, que vê, que escuta e que toca a realidade, e que o torne dócil ao Espírito Santo, para depois, na coragem criativa, encontrarmos os melhores dinamismos e os melhores caminhos pastorais para responder ao hoje da nossa história, ao aqui e agora da história que nos é dado viver. Em todo caso, e para além da liderança pastoral que o Bispo é chamado a desenvolver, dessa animação pastoral, no caso da Arquidiocese de Braga, é também deixe-me chamar, gestor, no sentido de ao cuidado da Arquidiocese, estarem muitas obras, estarem recursos humanos muito vastos, e aí creio que a diferença é maior se comparado com Bragança Miranda. Sim, é outra dimensão e outra escala. O Papa Francisco aos bispos tem recomendado as 5 proximidades com Deus, com o sucessor de Pedro, com o Colégio Episcopal, com o Presbitério e com o povo santo de
em tudo aquilo que está em curso encontraremos as respostas para todas estas oportunidades e para todas as situações que a Arquidiocese tem ao nível da catequese, da liturgia, da caridade, do seu governo pastoral, para do turismo, o melhor também, serviço, por exemplo. Sim, sem dúvida. Tudo aquilo que existe é para ser continuado, renovado, e o que tiver que ser repensado sempre neste confronto com o Evangelho tem de ser. Eu recordo o Cardeal Martini, que muitas vezes na Arquidiocese de Milão, ainda maior que Braga, se punha: o que é que isto tem a ver com o Evangelho? É esta a nossa pergunta fundamental, porque a Igreja existe para evangelizar, a sua identidade é evangelizar. E o objetivo de todas as obras sociais, dos vários serviços e das várias respostas, tem de ser sempre convergentes para os caminhos da participação, da comunhão, da missão, porque está tudo interligado. Não podemos separar umas coisas das outras, nem a Igreja tem essa vocação de ser o organismo político ou plataforma empresarial ou o que quer que seja, mas ela tem a missão que lhe foi dada por Jesus Cristo, e é nesta fidelidade ao aqui e agora da história, ao hoje, com esta realidade, com todas as suas capacidades e oportunidades, mas também com a complexidade dos seus problemas. E aí duas dimensões podem reclamar uma presença qualificada da Igreja, seja as respostas sociais, que acredito que o faz, e Braga sem dúvida, como também o acolhimento a tantas pessoas que nos visitam, e Braga também dispõe do seu património, dos seus ambientes turísticos para esse acolhimento. Sim, felizmente que Braga tem todas essas componentes e é cada vez mais procurado ao nível turístico. Percebi também que dos monumentos mais visitados no norte do país estão aqui na nossa Arquidiocese, e isso é um valor acrescentado para outros dinamismos e outras respostas pastorais que nos provocam positivamente, como, por exemplo, uma grande presença da comunidade brasileira, cerca de 30 mil pessoas aqui a viver só nos arredores de Braga, e tudo isso tem que nos interpelar do modo como nós somos chamados a ser essa resposta positiva de acolhimento, de integração, de presença credível do Evangelho, não no sentido de proselitismo, mas, como já referia Bento XVI e Papa Francisco, do contágio, da autenticidade da nossa fé e das tradições que aqui se encontram, que nos conduzam à tradição autêntica do depósito da fé da Igreja, e que o facto até de se chamar a Roma portuguesa, que seja pelas melhores razões. É também uma cidade cheia de estudantes, em torno das universidades, não é? Acredito que também aí uma frente de missão muito presente aqui na Sem dúvida, é uma interpelação muito forte, a presença do mundo académico, e que no diálogo entre as várias instituições e, sobretudo, na procura também de suscitar perguntas, que é mais a nossa missão do que propriamente dar respostas, mas acompanhar aqueles que nos procuram e buscam esse sentido mais profundo para a vida, como também o senti em Bragança, na presença do Instituto, ou com a presença do Instituto Politécnico e da multiculturalidade que ali também já se vive, e que sinto o mesmo aqui em Braga. E estou também muito expectante para, juntos com as várias autoridades e as várias instituições, de colaborarmos reciprocamente nestes desafios que hoje se colocam. É uma arquidiocese que tem um ambiente marítimo, não é? Tem uma faixa depois no seu miolo muito empresarial, e tem o interior que é capaz de ser um bocadinho mais, que começa a sofrer dos males de Bragança e Miranda, não é? Da desertificação e despopulação. Para cada um destes ambientes há respostas diferenciadas, há uma atenção ao mundo do trabalho
que tem de ser muito presente também aqui neste território. Sim, a experiência milenar desta Igreja na Arquidiocese, presente aqui na Arquidiocese de Braga, tem também esses recortes todos que acabou de mencionar. E eu terei a oportunidade, já nos próximos dias, de tocar cada uma dessas realidades, porque são 14 arciprestados e vamos começar o roteiro desta visita pastoral fazendo o processo sinodal com os presbíteros que estão em cada um destes 14 arciprestados. Só aí já teremos 2 semanas de missão que nos vai permitir esse conhecimento presencial e do contacto direto com a própria realidade. É por aí que os primeiros compromissos de agenda estão nessa visita aos 14 arciprestados. Sim, no dia do início do ministério isso também me comprometi, porque o presbitério é mais do que uma soma de presbíteros, é um mistério em si mesmo, e o bispo não é pensável sem os presbíteros. São os primeiros e indispensáveis colaboradores. Não se trata de dizer que são os primeiros nesta ordem de hierarquia, mas do exercício da missão, e depois alargar esse mesmo processo à presença laical na Igreja e aos movimentos, às realidades que felizmente também são muitas nesta arquidiocese, e depois fora da Igreja, com as instituições civis, autárquicas, académicas, forças de segurança, militares e tantas outras formas de vida na sociedade. É uma diocese e, enfim, relacionando também aqui com um setor que lhe é particularmente próximo da liturgia, não é? É uma diocese que tem um rito próprio, que mais valia é essa para um dinamismo pastoral e que património interessa guardar também nesse âmbito? No mesmo seguimento do que estamos a conversar e na atitude a que me disponham, antes de mais irei fazer a escuta ao Cabido, ao Conselho Presbiteral, aos organismos diocesanos, e sei que está em curso também o diálogo com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos na atualização do rito bracarense e naquilo que ele é de tradição litúrgica e da romanização da própria liturgia e da sua presença aqui, sobretudo da influência dos grandes arcebispos que eram oriundos dos mosteiros de Colonia e da grande tradição da regra de São Bento, e irá merecer o nosso maior cuidado e atenção. Uma referência à publicação da terceira edição do Missal Romano em língua portuguesa, para perceber que mudanças foi necessário fazer e que justificam esta publicação que entra em vigor agora em Quinta-feira Santa, não é, deste ano? Sim, foi um processo longo, entre nós começou em 2008, mas o processo em si já tem quase 30 anos, porque esta terceira edição foi publicada nessa altura, mas só agora estamos em condições de o apresentar, porque não é só para a Conferência Episcopal Portuguesa, mas para os outros países de língua portuguesa, exceto o Brasil. Mas mesmo com o Brasil, com a CNBB, estamos nesse diálogo e temos um acordo também estabelecido entre nós, nas fórmulas sacramentais, nos diálogos da missa. Mas há diferença em relação, para que o Brasil pudesse assumir também esta edição em língua portuguesa do Missal Romano? Sim, assumimos, por exemplo, a tradução do Promultis e da manutenção da resposta ao Senhor está no meio, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Depois são respostas iguais. Sim, de várias alternativas que são dadas em admonições, na despedida, ligeiras alterações ao texto, mas na arrumação do próprio missal. E o missal não é apenas um livro, porque tem também os lecionários, e essa será a outra fase para a publicação e de atualização dos textos na sua tradução. Mas é uma oportunidade, sobretudo neste momento em que nos encontramos, da consolidação da reforma litúrgica e desta consciência de que ela é irreversível e da urgente necessidade da formação litúrgica nos ministros da celebração e nas comunidades
celebrativas, porque não é tanto saber como fazer, porque está ali tudo muito bem explicado e até muito bem organizado na sua apresentação gráfica e no seu ordenamento interno, mas de chegarmos ao porquê para um renovado espírito da liturgia, a ordem de uma participação ativa, consciente, frutuosa, e é importante para isso. E nas várias publicações desta mesma edição temos a edição de formato de altar completa, com o canto integrado, mas teremos também uma edição sem canto. Há um pequeno livrinho para os fiéis poderem acompanhar, um livrinho de bolso, porque muitas pessoas manifestaram que sentiam às vezes alguma exclusão ou até alguma vergonha de participar na celebração porque já não sabiam as respostas ou pela pouca prática na sua participação, e o sentido também dos gestos, das atitudes, e aproveitamos esta ocasião para que seja um renovado tempo de formação litúrgica integral e integrada, porque a liturgia é como que o lugar síntese da vida da fé e da nossa pertença à Igreja. Em todo caso, há algumas alterações, não é? Nomeadamente no ato penitencial. Sim, recuperamos aquilo que já tínhamos dos 3 batimentos, dizendo por minha culpa, minha tão grande culpa, no respeito ao texto original, porque esta nova tradução, segundo agora as normas que o Papa Francisco deu no modo próprio, Magnum Principio, obedece às 3 fidelidades: ao texto original, à língua e à cultura em que é traduzido, e também à compreensão dos textos. E por isso, numa colaboração até muito estreita com a Conferência Episcopal Italiana, que conseguiu a aprovação antes de nós, e com uma intervenção direta do Papa Francisco, nós conseguimos esta aprovação, e com as alterações possíveis na sua edição, sempre em cooperação com as outras conferências episcopais de língua portuguesa. Mas esta alteração no ato penitencial impõe-se porque dá-lhe mais significado, é isso? Não, por respeito ao texto original, porque a edição típica, a terceira edição típica, tem isto no seu texto e foi assumido por todas as conferências episcopais, e nós também quisemos fazê-lo no acordo que tínhamos com os países de língua portuguesa. Depois, na narração da instituição da Eucaristia, bem dizer vai substituir abençoar. Estou a dizer bem? Não, é a relação do contrário. O abençoar é que é no sentido do bem dizer, e porque a oração eucarística é dirigida ao Pai, como toda a oração da liturgia, pelo Filho no Espírito Santo. E essa introdução às palavras sacramentais traduzem a atitude de Jesus. Vos bendisse, deu graças, que é a atitude maior da oração. Não se tratou apenas de uma bênção, como fazemos ao pão, ao vinho, mas deu graças a Deus pela criação, e naqueles sinais da própria criação, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo entregue, isto é o meu sangue derramado por todos. E assim fica muito mais fiel ao texto bíblico e ao sentido da própria oração eucarística, que é o coração da celebração da missa. Uma outra alteração é a forma como se referencia Nossa Senhora. Sim, o tratamento dado à Mãe de Deus e Mãe da Igreja tem uma nova tradução. Não o habitual Nossa Senhora, como continuamos a fazer na piedade popular, mas pelo diálogo ecuménico a tradução é de Virgem Santa Maria. Sim, foi a nossa aprovação, e o tratamento que temos para com Deus continua com o vós. Não foi ainda introduzido o tu, como já está a acontecer na tradução da Bíblia em língua portuguesa. Fica esse registro na liturgia. Sr. José Cordeiro, o setor da liturgia é desde sempre, desde a formação académica e depois a
enfim, também a pastoral, um setor muito próximo, colabora também com a Santa Sé neste setor, não é? Na Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Enfim, chegou mesmo a referir-se a essa possibilidade de uma colaboração mais permanente em Roma, numa congregação, nomeadamente a liturgia. Agora, com este início de trabalho aqui em Braga, Roma fica mais distante. Distante e próxima, porque o arcebispo também tem esse simbolismo da proximidade com o sucessor de Pedro, com a entrega do pálio, nessa participação. Mas no trabalho da na Santa Sé? No meu horizonte nunca esteve. Está dessa colaboração como membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Quando eu fui enviado para Roma em 99, pelo meu bispo de então, Dom António Rafael, eu fui por 1 ano e depois tive 12 anos. Mas agora, da minha parte, nunca se colocou, nem nunca tive nenhuma intenção transmitida disso. São das coisas que, porventura, se possam falar, mas destas colaborações, sim, e com todo o gosto, como membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Foi de 2001 a 2011 no Colégio Português, primeiro como vice-reitor, depois como reitor, 2011, 2022 ou 2021 em Bragança Miranda, e agora um novo capítulo na sua história aqui em Braga. Tudo é graça e é nessa atitude que assumo também desta confiança e na coragem e na firmeza da fé e na esperança da realização dos sonhos de Deus no aqui e agora que nos coloca, e seja o que Deus quiser. E Bragança, quando e como regressa a Bragança? Tem lá família? E na hora da celebração da última Eucaristia foi com essas palavras: até sempre, e está sempre no coração. E as vezes que forem possíveis de ali voltar presencialmente, e estamos na mesma província eclesiástica, no mesmo território aqui no norte do país. Citou Miguel Torga e disse: foi desta terra que parti e é esta terra que regresso sempre. Mantém essa necessidade de contacto com as origens? Sem dúvida, as raízes é que nos sustentam, não somos nós que sustentamos as raízes, já São Paulo advertia, e sinto dessa necessidade. E as raízes, eu não nasci ali, mas a partir dos 18 anos cresci ali, na fé, na esperança e na caridade, na idade e na relação com o mundo, e é sempre o referencial que nos dá uma maior pertença a esta terra que pisamos e a este mundo de que fazemos parte, e também a esta igreja que pertencemos. São José Cordeiro, felicidades para o trabalho aqui na Arquidiocese de Braga, e conte connosco para aquilo que for necessário também. Obrigado. Muito obrigado. O programa onde recordamos o início do Ministério Episcopal de Dom José Cordeiro aqui na Arquidiocese de Braga, seja por aquilo que se viveu no fim de semana, seja pelas mensagens e pela disposição com que inicia este trabalho. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.